Você já reparou que os influenciadores digitais viraram o principal meio de comunicação hoje em dia? Isso se dá pelo simples fato da expansão da internet, principalmente porque antigamente a TV e a rádio eram os principais meios de comunicação. Esses meios continuam sendo utilizados, mas foram diminuídos drasticamente, até porque com um simples clique eu posso saber a informação do outro lado do mundo. Os influenciadores não só são pessoas que estão criando conteúdo, e sim pessoas que estão formando opinião. O que eles vestem, o que eles comem, tudo vira opinião, principalmente em comerciais. Eu nesse momento posso estar influenciando alguém? Esses meios de comunicação têm vários pontos positivos, como trazer as informações para os jovens de forma mais fácil e com que eles entendam, trazer causas sociais com que consigam ajudar e até mesmo deixar temas mais sensíveis mais leves. O que muitas pessoas não sabem é que elas são usadas de forma errada. E também existe o lado ruim dessa situação, que seria um conteúdo não educativo, algo que exponha crianças e jovens, que acaba assim trazendo discursos de ódio, e também a famosa fake news, que atinge bastante os idosos e as crianças. No fim, os influenciadores continuarão sendo o maior meio de comunicação, principalmente para o público jovem, tanto para o bem, tanto para o mal. E acho que para concluirmos isso, acho que deveríamos trazer informações a mais, né? Agora vocês vão ver uma transição bombástica. Quer ver? Eu vou aparecer na sua Maker. Novamente, gente. Agora a gente está completando o nosso vídeo e iremos fazer uma entrevista com a psicóloga Roberta. Roberta, pode se apresentar, por favor? Bom, meu nome é Roberta, sou psicóloga há 23 anos, fiz faculdade em São Paulo e voltei para Jacareí. Durante a faculdade eu morei em São Paulo e desde então voltei para Jacareí, estou aqui atuando desde do primeiro momento que eu pude, que foi liberado para mim, que meus CRP ficou ativo, então eu já atendo. Já fiz pós em psicossomática, que hoje a gente não fala mais dessa forma. O que seria psicossomática? Seria doenças de fundo emocional. Por exemplo, uma úlcera. Você pode ter uma úlcera ou gastrite, né? Aquela dor de estômago, por conta de relacionamentos que você tem, você não lida bem, você não consegue se posicionar, não consegue expor, e aí seu corpo acaba berrando, né? Nosso corpo berra quando nossa alma não tá legal, tá? Fiz alguns outros cursos ao longo desses anos. Eu sempre esqueço, mas acho que é válido dizer, eu também sou sexóloga, além de psicóloga, e hoje eu faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia. Atuei durante 19 anos com gestalterapia, mas hoje, né, segundo muitos estudos, e a gente tem resultados robustos de que a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem que mais traz resultados eficazes para um processo de psicoterapia. E para a primeira pergunta, eu gostaria de perguntar de como que os influenciadores podem impactar na forma como que os jovens constroem sua autoestima e identidade. Existem muitos estudos aí, principalmente sobre meninas, do quanto a forma como as redes sociais, esses influenciadores, podem impactar de forma negativa em relação à autoestima do adolescente, do jovem, ou até mesmo do adulto, né? Se é um adulto que ainda não amadureceu, ele também vai ser impactado. É aquela velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, se você se compara com o outro, você só compara com o palco, você não compara com o bastidor. E é impossível você... É jogo baixo, vamos colocar dessa forma, né? Você se comparar ou com aquele que apresenta algo na rede social, por mais que assim seja uma sequência de stories, muitas sequências de stories, por mais que você olhe aquele influenciador todos os dias, ele só mostra um recorte do que é a vida dele, e ele mostra o que ele quer, ele não vai mostrar os tombos dele. E muitas vezes, para a gente chegar onde eles chegaram, por exemplo, a gente vai cair muito, vai errar muito.
como você está vendo aqui, né? Você está vendo o meu consultório todo? É só um recorte, né? E é o lado do meu consultório que eu quero que você veja. Assim é a vida dos influenciadores. Ou melhor, hoje qualquer um pode ficar tendo o celular, internet, pode se apresentar nas redes sociais, né? E se sentir um influenciador. Mas isso não significa que essa influência pode ser positiva. Muitas vezes ela acaba sendo nociva, inclusive causando para aqueles que trazem para si como estilo de vida, né? O estilo de vida daquele influenciador que vê a vida dele, tem vontade de ter a mesma vida, enfim, acaba gerando para aqueles que se sentem de fato mais influenciados, comportamentos de risco. A segunda pergunta seria quais são os riscos de ter os influenciadores como principal fonte de informação? Aqui eu acabei de falar, esses comportamentos de risco, né? Muitas vezes ele não sabe propriamente qual foi todo o caminho que o influenciador trilhou para chegar onde ele está, né? Eu vejo que muitas vezes quem assiste é quem coloca o influenciador no topo, vou colocar dessa forma, né? E não entende que, por exemplo, não é só você validar o que o influenciador acaba falando, fazendo e mostrando nas redes sociais. Existe todo um caminho por trás, todo um comportamento, uma ação, enfim. E aquele que assiste, ele não pensa nisso, ele só vê o resultado. E quando ele enxerga só o resultado, isso pode causar nele uma autopercepção, né? Prejudicar a sua autoestima, achar que ele não é competente, não é eficiente, não tem perspicácia, não tem inteligência suficiente para chegar onde esse influenciador chegou. E isso causa uma frustração muito grande, gerando nele, inclusive, esse comportamento de risco. Que é quando ele pode se sentir um pouco mais ansioso, deprimido, ele pode se cortar ou até mesmo tirar a própria vida. Como a gente vê aí o resultado de toda essa evolução tecnológica mesmo, né? De toda esse impacto das redes sociais na vida de muitos jovens. E já está mais do que provado no quanto os jovens de hoje em dia, a geração Z, por exemplo, não são tão tolerantes à frustração quanto gerações anteriores. E esse aumento, por exemplo, né, de tirar a própria vida nos últimos anos é gritante. Perfeito. Então, eu acho que, acho não, né? A gente tem aí as pesquisas, estudos, tal, que já mostram no quanto é nocivo, de fato, né? Mexe com a autopercepção, prejudica a autoestima, gera essa intolerância à frustração e esse comportamento de risco, que eu vejo que é o maior impacto que vem causando na vida dos jovens. A terceira pergunta seria: até que ponto seguir os influenciadores que podem gerar comparações excessivas e afetar a saúde mental? Então, é o que eu acabei de falar, né? Eu vejo que é muito difícil a gente fazer um filtro quando a gente não tem uma base muito solidificada, ainda solidificada. Você acredita em tudo que o influenciador diz. Eu vejo que é muito arriscado, porque, por exemplo, o influenciador diz que o body splash dele é o melhor que existe. Que tomar cápsulas de glutamina pela manhã da marca X é o ideal para sua vida, que a maquiagem não sei das quantas
se você comprar, se você tiver, vai mudar a sua vida. E aí, aquele que está ali assistindo, vendo uma pessoa de sucesso, por exemplo, sucesso que apresenta. Tem resultados, mas aí ele acredita que se ele também for nessa onda, ele vai gastar o que ele não tem, ele vai colocar também a sua família num patamar, num lugar muito ruim, muito prejudicado, porque é como se ele precisasse daqueles recursos que aquele influenciador está dizendo que ele precisa ter, todo o potencial de vida de sucesso. E ele se esquece de olhar também ao redor dele, que muitas vezes, vamos pensar numa escada, se a escada tem 10 degraus, ele não pensa que, por exemplo, a família dele, o pai, a mãe, que luta diariamente, né, para estar no segundo degrau, um dia já esteve no 0, antes de subir o primeiro degrau da escada. E hoje conseguiram subir 2, 3 degraus. E isso é sinal de sucesso. Agora, ele só entende como sucesso se estiver no 10º degrau. Entende o que eu tô falando? Uhum. Faz sentido? Vai. Porque é isso. Acredita que sucesso é somente o que o influenciador apresenta. Um cara que não sabe quem é ele, que talvez nunca nem vai saber quem é, né? E que, assim, não vai... que esse influenciador muitas vezes não vai poder fazer nada por ele. Mas quem está no seu entorno, né? Aquele que convive, que é gente como a gente, que é gente de verdade, também pode influenciar. E ele esquece de olhar para a história e se inspirar nessa história. Porque é aquilo. Você pode inspirar seus amigos te inspiram, eu tenho certeza, né? Mas a gente acaba se esquecendo, já que hoje tudo se resume a algo grandioso e que a internet ela só mostra o recorte. A quarta pergunta seria de como que os pais podem ajudar os pais a lidar com a pressão vinda dos influenciadores digitais. Então, você entende que não são os influenciadores que fazem essa pressão, mas sim toda essa geração que, infelizmente, tá? Eu vejo dessa forma. Os pais, eles deram celulares para os seus filhos muito cedo. Eu também eu usei o exemplo do martelo. O martelo, ele tanto pode ser uma arma, quanto pode ser uma ferramenta, né? Se você não souber para que o martelo serve, ele pode se tornar uma arma na sua mão. O celular é a mesma coisa. Então, esses pais que talvez eles não tinham a internet da forma como a gente tem hoje, né? Eu não tinha internet dessa forma. Provavelmente seus pais também não tinham internet dessa forma, né? A gente tem a nossa vida antes da internet e pós-internet. E mesmo quando a internet chegou, era muito demorado. Eu pelo menos tinha que entrar muito tarde, levava alguns minutos para acessar a internet. Hoje não, liguei meu celular, a internet já está funcionando. Uhum. Né? E quando ela demora, sei lá, 2, 3 segundos, eu falo, essa porcaria não presta, né? Então eu vejo que, infelizmente, a gente foi aprendendo conforme a coisa foi acontecendo. Então, isso acabou complicando essa relação dos pais com o aparelho e os filhos. Porque tiveram que manejar tudo isso, tudo ao mesmo tempo agora, né? Foi aprender fazendo mesmo, né? Botando a mão na massa. Então eu vejo que, assim, os pais, hoje em dia, ficar de olho nos filhos. Se tá muito dentro do quarto, é para levantar uma bandeira vermelha. Se não há conversa, eu me lembro de ter atendido pacientes adolescentes que eles mandavam mensagem para os pais de cômodos diferentes.
Caramba. Zero comunicação. Zero comunicação, exatamente. Então, infelizmente, como hoje é muito natural para vocês, geração de vocês, ter um computador, ter um celular, ter internet, como eles também tiveram que aprender tudo ao mesmo tempo agora e aprender conforme a coisa foi acontecendo, essa zero comunicação também ficou natural. Entende? Uhum. Então, os pais, eu vejo que a partir do momento que você assume a responsabilidade de ser pai, você vai ter que também lidar com os problemas, porque tudo demanda esforço, tudo é difícil. Ser pai é difícil, ser filho também é difícil, né? Não existe bônus em qualquer que seja a relação, qualquer que seja a situação. Não existe só bônus. Então, é lidar com esse ônus. Os pais estarem atentos a essa comunicação, os pais estarem atentos aos seus filhos, os pais, de alguma forma, tentar, sim, controlar e não invadir a privacidade do filho. Eu vou pegar o celular, vou olhar com quem está conversando, vou olhar qual tipo de, sei lá, site acessa, quem segue, o que meu filho está assistindo. Eu vou invadir o espaço deles? Vai. Porque isso não é invasão, isso é cuidado. E se os pais não se dispõem a fazer isso, eles vão perder seus filhos para eles mesmos. Infelizmente. Que é o que a gente tem visto. A gente acabou comentando, inclusive, sobre aquela série Adolescência. Né? Os pais ignoraram o fato do filho estar muito dentro do quarto. Ele está dentro do quarto como se ele tivesse protegido. E na verdade não. Os pais ignoraram totalmente o que estava acontecendo ali na vida do filho. E aí perderam para eles mesmos. Obrigada, Roberta. Eu e meu grupo agradecemos muito pela sua entrevista. Assim, terminamos o nosso vídeo de influenciadores digitais como principal meio de comunicação.